Olá, meus amores! Lindo e abençoado dia para vocês. Hoje nós estamos na live de número 2, onde nós estamos explorando essa linda e maravilhosa ferramenta. Hoje, na live de hoje, nós vamos falar sobre quem nós podemos atender. Ontem, você já descobriu que você pode realizar um autoatendimento e que você pode mudar a sua vida completamente apenas com uma única técnica. Imagina a infinita possibilidades que você tem, sendo que ontem eu mencionei apenas uma. Então hoje nós vamos descobrir e explorar quem que nós podemos atender além de nós mesmos. Então, essa ferramenta, ela é muito maravilhosa, porque primeiro, eu vou poder cuidar da minha vida. Eu vou poder cuidar das minhas questões. Eu vou poder transformar completamente a minha realidade. Então, quando eu mudo a minha realidade, tudo à minha volta também se transforma de uma forma grandiosa e tudo fica muito melhor. Agora, além de mim mesma, quem que eu posso atender? Eu posso atender outras pessoas, eu chamo de atendimento pro bono, pessoas próximas a você, pessoas que você queira fazer caridade, que são atendimentos não cobrados. Você tem essa opção, caso você queira. Você também pode fazer atendimentos cobrados, ou como uma renda extra, ou como uma profissão, ou terapeuta vibracional, ou operador de mesa. Você pode escolher utilizar essas duas nomenclaturas. Então, você pode cobrar pelas sessões e ser muito bem remunerado por isso. Então, em pouquíssimo tempo, você recupera o investimento do curso. Então, você pode atender atendimentos que você pode cobrar ou realizar pro bono. Aí fica a seu critério, tá? Eu utilizo como profissão, como uma ferramenta de trabalho. Então, eu, Patrícia, cobro pelos meus atendimentos e abro algumas exceções, e quando é necessário ou quando eu percebo no meu coração, eu faço atendimentos pro bônus, tá bom? Então, quem que nós podemos atender? Pessoas físicas. Pessoa física, quem que é? Pode ser um adulto, pode ser uma criança e pode ser um bebê no ventre. Adultos, existem vários protocolos individuais para atender de acordo com a necessidade da pessoa, o que ela está procurando, o que ela está precisando. Para crianças, nós temos protocolos para atender crianças até 12 anos. Nós temos protocolos para atender a criança interior por algum trauma, por ela estar ferida. Esse protocolo da criança interior também pode ser utilizado em adultos. Muitas pessoas possuem a sua criança com assuntos mal resolvidos, com dores que não foram trabalhadas, processadas, coisas que ainda estão muito abertas dentro da pessoa. E por que nós atenderíamos um bebê no ventre, um bebezinho que ainda não nasceu? Acontece que nem todas as pessoas ou todas as mulheres que estão grávidas nesse momento estão vivendo o seu maior sonho de deslumbre, né? Onde tudo está dando certo, onde tudo foi muito organizado. Às vezes, essa mãe está passando por muitas coisas na vida dela que são extremamente fortes, que são extremamente pesadas, e todas essas sensações que ela está sentindo no período gestacional, ela passa para o bebê. E aquele bebê já nasce com todas as informações e com todos esses registros do quê? De trauma, de dor. Às vezes a mãe está externalizando um sentimento sobre uma questão que ela está passando e o bebê começa a imaginar que é sobre ele. Então, dentro do ventre, ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado e ele começa
a vivenciar aqueles sentimentos no útero. Quando ele nasce, ele já nasce com essas informações registradas dentro dele e ele vai reproduzir isso na vida dele. Então, quando nós abrimos mesa para um bebê no ventre, é para limpar todos os traumas e informações que ele recebeu dentro do útero, para que isso não seja projetado na sua primeira infância, na pré-adolescência, adolescência e principalmente onde mais atrapalha no futuro, que é na vida adulta. Então, é por isso que é muito importante que a gente tenha a opção e a possibilidade de abrir uma mesa para um bebê no ventre, tá? Esse carinha aqui permite esse processo para nós, tá? Imagina uma mãe que sofreu vários e vários processos dentro da gestação dela. E muitas coisas são questões inesperadas, que ela não espera aquele momento, ela não tem o que fazer. É a situação que se apresentou. Só que aquele bebezinho não sabe o que está acontecendo do lado de fora. Então ele imagina que é tudo sobre ele. E por ele imaginar que é tudo sobre ele, o que ele faz? Ele começa a imaginar, mente, começa a registrar dentro dele que é verdade, que aquele abandono, que aquela raiva e todos os processos que a mãe está sentindo é uma verdade para ele. Qual é o outro tipo de cliente que eu posso atender com essa ferramenta também? Pessoas desencarnadas. Quando uma pessoa morre na fisicalidade, o que acontece? Quando uma pessoa morre, o que desliga, o que para de funcionar é o corpo, tá? Dentro desse corpo tem um espírito, tem uma alma. Então, isso é uma outra coisa, mas o corpo ele desliga, parou de funcionar. Existe um portal entre a morte e a vida e entre a vida e a morte. Quando uma pessoa está num processo que ela vai nascer, que era o que nós estávamos falando do bebê no ventre, existe um portal para que esse nascimento ocorra. E quando uma pessoa morre, existe um portal entre a vida e a morte dela. Quando essa pessoa morre, ela tem um período terreno de 7 dias. É como se um portal se abrisse para que ela fosse encaminhada, para que ela fosse o quê? Direcionada para o próximo passo, para o próximo nível. Só que muitas pessoas, muitos espíritos, não sabem que morreram, tem muito apego material, tem muito apego à família e entre outros fatores. Cada pessoa é um processo individual. Então, por que nós abrimos mesa para uma pessoa desencarnada? Quando você pergunta na mesa se é divino realizar essa sessão e a resposta é sim, significa que essa pessoa ainda está na terceira dimensão, que é a dimensão dos vivos, que é a nossa dimensão. Então, ela precisa ir para a próxima dimensão, que é a quarta, que é onde os espíritos precisam ser encaminhados para que cada um vá para o seu devido lugar. Pode ser quinta dimensão, pode ser estudo, não importa, não cabe a nós. Na mesa nós não fazemos investigação ou diagnóstico para onde essa pessoa vai. Nós apenas verificamos e validamos se ela está na terceira dimensão e se ela precisa ser encaminhada para a próxima. Ponto. A pessoa foi encaminhada, assunto encerrado. É uma mesa que nós não fazemos pergunta. Por que não é feito pergunta? Nós não temos que investigar o que aquele espírito está fazendo, nós não temos que interferir na realidade dele. Nós temos que simplesmente fazer uma verificação, encaminhar e assunto encerrado. Mesa para pessoas desencarnadas, geralmente apenas uma na vida. Depois que ela foi encaminhada, pronto, acabou, né? O objetivo não é ficar especulando. Aquela pessoa tá bem?
Tá precisando de alguma coisa? Não é esse o objetivo da técnica, nem nunca foi. É verificar se ela está em um lugar que ela não deveria estar, porque ela já mudou de fase, ela já mudou de plano, já mudou de realidade, e se ela precisa de auxílio para isso. Ponto, tá bom? Então, aquele portal que ficou aberto durante 7 dias, no 7º dia ele fecha. Então, é como se fosse aberto outro portal, para que a pessoa possa ir para a realidade dela e ponto. É como se fosse uma segunda chance de encaminhamento, tá? Quem mais que nós podemos trabalhar nessa mesa? Empresas. Por que é tão importante abrir uma mesa para empresa? Muitas pessoas, às vezes, estão com o negócio fluindo, tudo dando certo, tudo funcionando, e do nada acontece alguma coisa com a empresa que parece que as coisas saem do eixo. E muitas vezes, quem tá lá cuidando das coisas, às vezes um proprietário, um sócio, um gerente, não faz a menor ideia de aonde está a origem do caos. Por que a empresa estava faturando? Por que a empresa estava prosperando? Por que as coisas estavam dando certo e agora não estão mais? Por que isso acontece? Qual é o fator que gera esse movimento? O porquê que isso acontece, né? Então, é muito importante que a gente comece a observar esse fator. E quando nós abrimos uma mesa de empresa, nós vamos olhar para a empresa em que fator? Sócios e proprietários, funcionários, clientes, fornecedores e o local físico. Será que aquela empresa está em um local que gera prosperidade para ela? Será que aquele ambiente está impregnado de energias negativas, nocivas, que foram impregnadas no local devido a discussões, devido a pessoas muito preocupadas, pessoas que ficam reclamando o dia inteiro, que ficam resmungando? Será que aquele ambiente como um todo está sendo contribuição para aquela empresa? Será que os sócios e os proprietários estão envolvidos realmente nessa empresa? Estão se doando, dando o seu melhor por amor? Será que elas estão fazendo isso por amor? Ou será que eles estão envolvidos no negócio única e exclusivamente pelo dinheiro? E aí, se o amor é um tipo de combustível para que o dinheiro seja consequência, será que tem valores invertidos? Será que alguma coisa não está muito bem encaixada sobre isso? Será que os funcionários, as pessoas que você contratou, que você confiou, que você remunera para auxiliar no seu negócio, para fazer o seu negócio crescer, para atender pessoas, será que elas estão felizes em trabalhar para você e para essa organização? Ou será que elas não gostam de estar lá e elas acabam emanando fortemente tudo isso para o campo da empresa e prejudicando em vários níveis? Será que os clientes estão satisfeitos com os seus produtos e serviços? Será que eles são gratos? Será que eles te indicam? Será que eles falam bem de você? Ou existe uma egrégora de propaganda negativa onde as pessoas ficam falando mal do seu produto e serviço, falando mal do que você está fazendo? E com isso você acaba tendo muito menos vendas do que deveria ter e você nem sabe. Então, abrir uma sessão de mesa é algo extremamente grandioso. Primeiro, você vai ter consciência qual é o pilar que está trabalhando a seu favor e qual é o pilar que está trabalhando contra você. Será que quando você tem essa consciência, essa percepção, tudo muda para você? Será que tudo passa a funcionar de uma outra forma e em um outro formato? Será que
você não tinha consciência, não tinha informação do que precisava ser ajustado, do que precisava ser corrigido. E agora, tendo essa informação, será que a sua empresa vai voltar a prosperar, voltar a subir? Percebem que grandioso poder olhar para a empresa sobre todos os pilares dela, sócios e proprietários, funcionários, fornecedores, clientes e local. Será que os fornecedores que você contrata, eles cobram um preço justo? Será que eles respeitam você como cliente? Será que no momento que você precisa de uma prioridade sobre uma encomenda, sobre um produto ou um serviço, será que eles dão prioridade para você? Será que esses fornecedores são contribuição na sua vida? Será que eles estão engajados para fazer o seu negócio ser algo melhor? Ou será que eles estão atrapalhando o seu negócio? Percebe quantas informações importantes e relevantes podem ser trabalhadas na seção de empresa para tirar o seu negócio daquele lugar, daquela estagnação, daquele movimento que talvez não seja contribuição para você? A próxima sessão que nós podemos fazer e o tipo de cliente que nós podemos atender são veículos, automóveis. Pati do céu, por que ou para que eu atenderia um carro? Vou dar um exemplo para vocês. Aquele casal que acabou de sair de uma festa. Vamos imaginar que ele teve um comportamento e que ela achou que ele estava dando em cima de outra moça. Que ela achou que o comportamento dele não foi adequado. O que eles vão fazer? Sair da festa e voltar brigando dentro do carro até em casa. E aí, aquela energia de discussão, de briga, de discórdia, de mal entendido, ficou aonde? No carro. A mãe foi buscar a criança na escola. Aí a professora disse que essa criança não teve um comportamento adequado, que ela bateu no coleguinha, que ela fez N fatores. A mãe vai esperar chegar em casa? Não. Ela vai brigando com a criança da porta da escola até em casa e continua a briga dentro de casa. Essa energia que ela vai estar corrigindo aquela criança, conversando com aquela criança, ou talvez brigando com aquela criança, vai ficar onde? No carro. Percebem esse movimento? Aquele marido que teve um péssimo dia no trabalho, que ele foi maltratado no trabalho, que alguma coisa que não era agradável aconteceu, dentro desse espaço, quando a esposa vai pegá-lo ou ele vai apanhar a esposa no trabalho, o que ele começa a fazer? Desabafar. Colocar para fora toda aquela sensação de angústia, de desconforto, toda aquela sensação de que o dia dele não foi bom. E aquela energia fica onde? No carro. Quanto mais este carro receber esse tipo de energia, de reclamação, de resmungo, de desabafo, de briga, de discussão, de desentendimento, o que vai acontecer com esse carro? Em algum momento esse carro vai começar a apresentar problemas, seja na funilaria, por uma colisão, ai, não prestei atenção, bateram em mim, ai, não prestei atenção, encostei no carro de uma outra pessoa. Ele pode vir a dar problema o quê? Na mecânica. Era um carro que estava lindo e maravilhoso, agora não quer ligar, tá dando problema. Todas essas energias acabam impactando o carro. E para mostrar que algo está errado e não está funcionando como deveria, o que vai acontecer? O carro vai começar a apresentar problemas para você olhar para aquela questão e situação, tá bom? Então, é muito legal quando a gente atende uma sessão para veículos, que você consegue perceber toda a energia que está impregnada naquele veículo. Uma outra informação que é muito legal é quando você vai comprar um carro usado.
Você não sabe como era a energia da outra pessoa, das pessoas que habitavam, que utilizavam aquele veículo. Então é muito legal para quem for comprar o carro usado, fazer uma sessão de mesa para que ela não tenha que acessar a energia de outras pessoas, tá? Isso é muito legal, porque daí o carro vem com uma energia neutra para o seu uso e não entra em conflito de energias, tá? A próxima sessão que nós podemos realizar com essa ferramenta é uma sessão para local. Que tipo de local? Qualquer local. Nós podemos abrir mesa para fazenda, hípica, para uma loja, para um terreno, para uma casa, para um apartamento, não importa. Tem endereço, nós podemos abrir mesa. Paty, para que eu abriria uma mesa de um local? Da mesma forma como eu estava explicando, que as energias ficam totalmente impregnadas no carro, elas também ficam impregnadas no local. Então, imagina uma casa que tem briga, discussão, desentendimento, conflito, brigas diariamente. Imagina aquele casal que se xinga, que se ofende, que fala palavrão um para o outro, que diminui um ao outro, que diz você é isso, você é aquilo. Imagina uma mãe que não desejava ser mãe, aconteceu de forma inesperada e ela não estava preparada para aquela experiência, não era um desejo real do seu coração, portanto ela não tem paciência. Então o que muitas vezes essa mãe faz? Devido à sua impaciência, ela grita e berra com a criança o dia inteiro. O dia inteiro, a criança não pode nem respirar que ela já está berrando. Imagina, os vizinhos ouvem os seus berros todos os dias. Você acha que o vibrato desses gritos e desses berros ficam aonde? Nas paredes da sua casa? No teto da sua casa? No chão da sua casa? Começa a perceber se a sua casa tem rachaduras, se tem mofo na sua casa, se as coisas estão quebrando, se os animais estão doentes, se você vai lavar uma louça, quebra um copo, se você está passando do nada, quebra alguma coisa. Tudo isso são pequenos sinais de que a energia da sua casa provavelmente não está em um estado de equilíbrio natural. Ela não está trabalhando a seu favor. Então, da mesma forma que você foi impregnando energias negativas, nocivas e destrutivas naquele ambiente, em algum momento aquele ambiente vai voltar-se contra você para apresentar qual é a qualidade energética do ambiente. Então, aquelas pessoas que não gostam de voltar para casa, que não gostam de voltar, não gostam de estar em casa, que preferem estar em qualquer lugar menos dentro de casa, significa que a energia não está agradável, que a energia não está benéfica. Imagina o seu lar, o seu conforto, você não quer estar lá? Alguma coisa não está muito legal. Alguma coisa não está funcionando como deveria. Percebe esse movimento? Então, nós temos que começar a avaliar todos esses fatores, pontos e movimentos. Será que a sua casa é acolhedora? Será que você considera como se fosse uma energia de um lar? Será que você fica feliz? Será que você fica confortável? Será que você tem boas noites de sono? Porque se você não dorme bem na sua própria casa, se você não consegue descansar, também é um sinal que talvez as energias deste ambiente não estão boas. Então, existem vários e vários fatores que podem contribuir para que essa casa não esteja sendo um verdadeiro lar, esteja sendo apenas um ambiente impregnado de energias que estão se voltando contra você, tá? E nós podemos atender sessões para animais, o reino animal.
nós podemos atender para todos os tipos de animais, tá? Então, eu já atendi gados, já atendi felinos, cachorrinhos, que são os pets domésticos, e já atendi animais como cavalos, éguas, que não são do ambiente doméstico. Os animais do ambiente doméstico, eles têm um fator chamado fidelidade e lealdade muitíssimo forte. Então, quando o seu cachorro, quando o seu gatinho ficam doentes, nós precisamos avaliar qual é a energia dos proprietários. Muitas vezes, por amor e lealdade aos proprietários, eles ficam doentes, para que aquele dono, para que aquele proprietário não fique adoecido. Então, os pets domésticos, eles são impactados diretamente pela nossa frequência energética. Ao abrir uma mesa para os animais, nós estamos libertando eles para que eles possam ser animais e viver a realidade deles, a vida dele dentro daquele ambiente doméstico, sem ter que ficar limpando, purificando a nossa energia e, por amor e lealdade, captando a nossa energia para que a gente fique bem. Nós somos adultos e nós devemos cuidar da nossa energia e não jogar essa responsabilidade para os pets, tá? E os outros animais, como cavalos, os gatos, eles podem ser impactados pelo ambiente, por N fatores que às vezes impedem que eles sejam saudáveis ou que eles estejam bem. Então, limpando todas essas energias que estão no campo dele, ele volta a trabalhar ou a fazer a função que ele tanto precisa, tá? O que mais nós podemos atender nessa mesa? Nós podemos atender grupos. Paty, como assim atender grupo? Para que eu atenderia um grupo? Bom, existem alguns fatores. Vamos imaginar que um grupo familiar se reuniu para discutir uma herança. Muitas e muitas vezes, esse tipo de discussão é uma discussão muito frenética, que não é nem um pouco saudável. Por quê? Geralmente, quando há muitos filhos, ou até poucos filhos, sempre vai ter aquela pessoa que cuidou mais, que se dedicou mais, que esteve mais presente. Então, no momento de partilha de bens, quando existe esse processo de partilha de bens, ela acha que ela tem mais direitos sobre aqueles que fizeram menos, né? Só que sobre partilha de bens, o assunto que envolve quando não foi deixado um testamento, quando não foi determinada a partilha, nós não podemos entrar no mérito de quem fez mais ou de quem fez menos. Filho é filho, né? É claro que a gente sabe que dentro do ambiente familiar sempre vai haver um filho que cuida mais, né? O velho ditado que a minha avó dizia, ele é muito sábio. Uma mãe pode gerar e dar à luz a 10, 15 filhos, mas 15 filhos não vão cuidar com o mesmo amor, cuidado, dedicação e afinco dela. Então, acontece que uma sessão de grupo, ela é muito benevolente para essas sessões e para essas questões. Para quê? Para que possa ter harmonia, para que possa ter respeito, para que possa ter civilidade entre os envolvidos, para que o melhor possa ser feito para ambos. E se for determinado que a partilha de bens será feita através de meritocracia, né? Quem se dedicou mais, quem tem mais méritos sobre isso, que todos estejam completamente alinhados em comum acordo, para não imaginar que um está sendo mais beneficiado, menos beneficiado, que um está sendo prejudicado e o outro não, tá? É muitíssimo importante esse fator. O que acontece? Muitas pessoas se sentem completamente prejudicadas, injustiçadas. Aí fica com ódio do irmão, fica sem se falar, começa a falar mal do irmão, um começa a falar mal do outro, e aí existe um conflito que é criado e que muitas pessoas não conseguem solucionar.
Também nós podemos atender para grupos empresariais, vai haver uma reunião para poder alinhar as energias para fechar um contrato, para poder trazer as energias que realmente são benéficas e harmoniosas. Muitas vezes nem tudo aquilo que a gente quer e almeja já é o melhor para nós naquele momento, né? Então tudo isso precisa ser avaliado. Quando envolvem grupos, envolvem muitas pessoas. Então cada pessoa tem um pensamento, cada pessoa tem um sentimento, cada pessoa tem uma energia. Cada informação que é colocada, cada um reage de uma forma diferente, cada um tem o seu ponto de vista. Então, harmonizando esse grupo, as pessoas passam a ver as questões e as situações como elas realmente se apresentam e não como a pessoa é. Né? Muitas vezes a gente olha para uma questão como eu estou sendo naquele momento e não como a questão realmente se apresentou. Então, isso é muitíssimo importante, tá? Nós também podemos, nessa mesa, atender o quê? Pedidos. Se nessa ferramenta nós colocamos os dados do cliente, aqui nós podemos colocar os pedidos. Que tipo de pedidos nós podemos fazer na mesa? Harmonizar conflitos, realizar divórcio energético, romper as energias entre eu e uma outra pessoa, entre eu e uma situação, entre eu e uma memória, entre eu e um sentimento, entre eu e algo que ali não ficou muito bem aqui dentro, não foi muito bem trabalhado ou não foi processado, mas eu não tenho mais como resolver com a pessoa. Então a gente pode romper as energias que estejam impactando. Nós podemos fazer pedido para venda de bens, para compra de bens. Nós podemos fazer pedidos para saúde, para equilíbrio, para o que você imaginar. Tudo depende da necessidade do nosso cliente, né? Então, lembrando que essa ferramenta, ela pode ser utilizada para autoatendimento e para atender outras pessoas e todos esses outros tipos de atendimento que eu informei aqui. Essa ferramenta, ela é extremamente completa. Então, além de você poder realizar um autoatendimento, além de você poder atender outras pessoas e vários tipos de cliente, nós ainda temos 23 protocolos mapeados, estruturados e já testados que você pode usar para si mesmo e para outras pessoas e cobrar pelos atendimentos para que você possa ser remunerado por isso. Então, na live de hoje, eu vim contar para vocês quem nós podemos atender com essa ferramenta maravilhosa e magnífica. E eu volto amanhã para contar para vocês muito mais coisas sobre essa ferramenta aqui, ó. Lembrando que a próxima turma dessa ferramenta será no dia 7 e 8 de maio, o primeiro final de semana de maio. Então, se você aí já tá apaixonada, se você já tá super interessado por essa ferramenta, me chama no direct, porque você vai receber um lindo kit na sua casa. Um beijo enorme no seu coração e nos vemos amanhã, onde eu vou contar muito e muito mais para vocês. Um beijo enorme!